O nosso estudo de hoje, a lição 2 do livro Alma e Luz, tem por título Círculos Cooperadores. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 30. Que será do mundo se o tenebroso movimento do mal que atualmente o envolve terminar em comédia diplomática, dilatando mentiras e encorajando agressões novas? Que será dos novos povos trabalhadores se a luta paralisar em mistificação que reforce a tirania e restaure o cativeiro? Escrevendo aos romanos relativamente aos seus esforços no serviço áspero, Paulo de Tarso oferece uma fórmula sagrada aos tempos atuais. O apóstolo não recomenda rogativas de cessação de luta, não reclama o término dos testemunhos, não alude à parte final de trabalhos e sacrifícios. Pede simplesmente aos irmãos que combatam em orações na sua companhia. O grande trabalhador conhecia a força do pensamento e não ignorava que toda luta se processa através de linhas e círculos. Jesus fazia excursões nas localidades palestinenses, mas voltava ao círculo de Cafarnaum em casa de Pedro. Os apóstolos dilatavam cruzeiros de pregação, mas não dispensavam o círculo das igrejas. O homem vai às frentes do trabalho diariamente, todavia não prescinde do círculo do lar. Não há linhas de serviço sem os círculos de preparação eficiente. Nesse momento difícil dos povos, quando se recorre à organização de vanguardas valorosas, é justo não esquecer as fortalezas morais da retaguarda. Os discípulos do Evangelho em todo o mundo passam por experimentação necessária. Cultivar a fé não significa adorar somente. Seguir o Mestre não é incensar-lhe o nome apenas. É tomar a cruz desse testemunho sem desdenhar sacrifícios. Não esqueçamos que Paulo se refere a combater. Em horas tão graves quanto estas, quando o direito e o bem, a paz e a verdade reclamam linhas de defesa, organizemos também os círculos espirituais de cooperação. Ninguém deve esquecer que o esforço cristão é de ser total para a vitória total do Evangelho. Eu me lembro de uma vez ter ouvido um palestrante espírita dizer que ele preferia o termo conquistar o homem velho, preferido pela Joana de Ângeles, do que combater o bom combate, esse termo trazido por Paulo de Tarso e confirmado em vários outros momentos. Mas o que a gente fica analisando disso é muito bonito realmente você procurar ser uma pessoa mansa e pacífica, mas o combate ele continua. E o combate não necessariamente necessita ser violento. É aí que está a grande questão para a gente analisar. Essas duas expressões, tanto a da Joana de Ângeles como a do Paulo de Tarso, elas podem ser empregadas em conjunto. Paulo de Tarso, nesse momento, ele pede para que combatais com ele nas vossas orações. Então, quer dizer, as armas que ele está pedindo e oferecendo até para que a gente utilize durante esses momentos maiores de crise, são as orações. Agora, inegavelmente, a gente vai ouvir o tempo todo, estamos em guerra. A gente ouviu muito, por exemplo, do Divaldo Pereira Franco, que desencarnou nesse ano, ele falando, estamos em guerra com o plano espiritual. E ele explicava por quê. São espíritos que foram muito magoados, muito feridos, espoliados durante a Guerra das Cruzadas. Eram muçulmanos, eram judeus, e agora, por conta da violência que eles sofreram, eles querem acabar com o nome de Jesus na Terra. Então eles procuram, através dos processos obsessivos, assaltar em todas as nossas casas espíritas, buscar os nossos pensamentos, os nossos pontos fracos para promover quedas e cada vez mais o esvaziamento das nossas instituições. Tem um momento que é perguntado para o Divaldo, o Divaldo pergunta, aliás, para o plano espiritual, mas nós espíritas, o espiritismo é tão novo. Ele fala, como vocês espíritas, vocês estão procurando reviver o cristianismo primitivo, aquele lá da época de Pedro e Tiago, que está relatado no Atos dos Apóstolos, vocês com muito mais razão serão mais assediados, mais atacados. Então,
em combate, em guerra, nós estamos. Mas e o Emmanuel começa falando, pô, o que será do mundo se a gente deixar que o movimento do mal continue dilatando mentiras, encorajando agressões novas, dissimulando ódio? O que será dos povos trabalhadores se a luta paralisar em mistificação que vai reforçar, trazer de novo tirania, vai restaurar de novo o cativeiro? Na verdade, Paulo, muito pacificador no primeiro momento, o que ele fala? Oferece uma fórmula sagrada aos tempos atuais. Não recomenda rogativas para cessar a luta, não. Ele só pede, simplesmente que combatam em orações na sua companhia. Isso a gente pode utilizar nos dias atuais, chamando a atenção de companheiros que às vezes se inflamam tanto para um lado como para o outro, das posições políticas que hoje dominam o nosso cenário, que promove essa polarização, para que a gente não fique num conjunto de agressões que a gente viu qual foi o resultado do que aconteceu nos últimos pleitos eleitorais. Várias famílias desfeitas, amizades desfeitas por conta de um povo que tradicionalmente não tem o costume de discutir política. E aí, de repente, é promovido toda essa discussão calorosa que promoveu no início todo esse afastamento, todos esses debates. Por que a gente não pode respeitar as pessoas que pensam diferente da gente, até mesmo procurar entender por que pensam, e promover debates, promover laboratórios, um mostrando para o outro, olha por que é melhor dessa maneira, ao invés de se anatematizar o tempo todo e ficar se atacando o tempo todo. Então ele fala para a gente, o grande trabalhador conhecia a força do pensamento e não ignorava que toda luta se processa através das linhas e círculos. A força do pensamento, tudo que sai das mãos começa aqui no pensamento. Se você conquistar a pessoa com as suas ideias, você vai daqui a pouco ter adeptos naturalmente, ou até mesmo vai aprender com eles e vai mudar sua opinião também. Mas não entrar em antagonismo, principalmente quando parte para violência física ou verbal, como está acontecendo aqui, pancadaria verbal, né? Aí ele coloca aqui para a gente, Jesus fazia excursões nas localidades palestinenses, mas ele sempre voltava para o círculo normal de Cafarnaum. Os apóstolos saíam também, né? Ele fala para a gente, os homens vão à frente de trabalho diariamente, mas voltam para o lar. Então a gente tem que ficar o tempo todo, essa luta tem que ser em linhas e círculos. Não há linhas de serviço sem os círculos de preparação eficiente. É onde a gente se prepara. A gente se prepara através da oração, a gente se prepara através do estudo, do conhecereis a verdade vos libertará, e principalmente colocando uma coisa na cabeça, nós somos responsáveis por todo o pensamento que a gente promove na mente dos outros. Então a gente fica falando, não fui eu que fiz, mas você deu a ideia. É claro que com relação à providência divina, você vai ter uma parcela de responsabilidade sim, e uma parcela de responsabilidade grande. Você fomentou o pensamento. Então, ele vem chamar a gente. Os discípulos do Evangelho em todo mundo passam por experimentação necessária. A gente é testado o tempo todo. Agora, cultivar a fé não é só adorar, não. A gente tem que seguir o mestre nos comportamentos dele. Quando ele tiver esses posicionamentos políticos, tanto para um lado como para o outro, porque ambos apresentam falhas ainda, a gente vai começar a pensar o seguinte, se fosse o Jesus, como é que ele faria? Como seria feito? E começa a fazer essa indagação, que é uma indagação proposta até mesmo por Emmanuel, e uma das lições que a gente tem lido dentro dessas 2000 e tantas lições que a gente já teve a oportunidade de analisar aqui nesse canal. Então ele fala, seguir o mestre não é incensar-lhe o nome apenas, é tomar a cruz do testemunho sem desdenhar sacrifícios. E não esqueçamos de que Paulo se refere a combater. A gente vive numa luta, bem e mal, amor e guerra, rico e pobre, claro e escuro, noite e dia, corpo e mente. São combates que a gente está aqui. Em horas tão graves quanto estas, quando o direito e o bem, a paz e a verdade reclamam linha de defesa, organizemos também nossos círculos espirituais de cooperação. E vem uma nota aqui, pelo menos no livro que eu estou lendo, que essa mensagem foi psicografada na época da Segunda Guerra Mundial.
vem chamando a atenção para aquele momento grave que estávamos vivendo. Que Jesus nos abençoe hoje